Meu nome é Luciano, faço parte do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Itaúna, Minas Gerais. E estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso projeto Nos Passos de Emmanuel, projeto no qual nós estudamos os livros da coleção Fonte Viva, atualmente com o livro Vinha de Luz. Nesses estudos nós fazemos a leitura de um dos capítulos desses livros e tecemos breves comentários para que a gente possa tentar trazer uma mensagem de conforto, de paz, auxiliar a compreensão dessa mensagem, nos trazer recursos que nos auxiliem na nossa caminhada cotidiana, rotineira, para nós que estamos aqui nesse plano material, mas buscando o crescimento da vida espiritual, né? Consolidando a nossa caminhada enquanto espíritos, lembrando sempre que estamos passando por um momento aqui no plano material, que somos perenes, né? Que sobrevivemos para toda a eternidade enquanto espíritos. E que, através dos ensinamentos que a espiritualidade nos passa, né? Ensinamentos esses sempre baseados no Evangelho do Cristo, é onde nós encontraremos os recursos para nos auxiliar nessa caminhada, para fazer com que a gente possa compreender melhor tudo aquilo que nós nos deparamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que nos estimulam de forma positiva ou até mesmo negativa, mas que tudo isso tem o único propósito de nos ensinar a sermos melhores, né? Nos ajudar a nos lapidarmos, a nos construirmos como seres melhores. E a doutrina nos faz isso, né? Buscando esses fragmentos do Evangelho do Cristo e discorrendo, trazendo algumas informações preciosas para que a gente possa melhor compreender tudo aquilo que nos deparamos, como eu disse, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, para que a gente possa conseguir, através de nós mesmos, do nosso esforço, vitórias, ainda que pequenas, sobre os desafios que muitas vezes nós mesmos nos colocamos nas nossas vidas, né? Então, esse é o nosso propósito do trabalho, e hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 22 do livro Vinha de Luz, que tem como título Corrigendas. Então vamos lá à nossa leitura de hoje. Corrigendas. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quem nos disse isso foi o apóstolo Paulo, em sua carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quando os espíritos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos, no entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão mais de perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhes as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho do serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho da iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina.
Na nossa vida a gente pode fazer uma analogia muito clara com esse texto, né? Quantos desafios nós deparamos, quantos sofrimentos nós enfrentamos, né? Quantos obstáculos surgem à nossa frente, surgem durante a nossa caminhada, que muitas vezes questionamos o propósito daquilo em nossas vidas. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que isso é tão difícil? Eu quero ser uma pessoa melhor, mas parece que sempre surge um obstáculo à minha frente para que eu possa evoluir, né? Eu quero amar mais, mas vem um desafio maior. Eu quero respeitar mais, mas sou provocado ao extremo. Eu tento me acalmar, ter mais esperança, mais fé, mas sempre eu estou sendo provocado por um estímulo que me causa dor, desesperança, medo. E a gente esquece que a gente é um ser espiritual em evolução. E o nosso Pai sempre coloca em nosso caminho essas corrigendas para que a gente possa se fortalecer. É o único propósito. Assim como nós, enquanto pais de crianças, né, muitas vezes temos que dar um puxãozinho de orelha, uma palmada, uma corrigenda, colocar de castigo, né? O nosso Pai, Deus, o nosso Criador, também tem isso conosco. O mesmo carinho, por amor, por desejar o nosso melhor, sempre nos coloca em obstáculos, para que a gente não se perca durante a nossa caminhada, para que a gente não vá buscar aquilo que não nos fará crescer, para que a gente possa reorganizar a nossa caminhada, reestruturar o nosso pensamento, despertar dentro de nós a fé que todos nós já temos a sementinha dela ali, mas muitas vezes esquecemos de colocar em prática, porque o que muitas vezes nós fazemos é que através do nosso ego, da nossa vontade, a gente deseje coisas que não nos farão bem, mas a gente se frustra quando essas coisas não acontecem conosco, quando a gente não consegue realizar esses objetivos que traçamos, mas que muitas vezes não nos acrescentarão em nada. Muitas vezes nos colocarão sim em ponto de inércia, nos colocarão numa zona de conforto, e no conforto a gente está parado, a gente não quer sair daquele conforto. E a gente não cresce parado, a gente só cresce caminhando, a gente só cresce cumprindo a nossa jornada. Por isso que Deus nos provoca o tempo inteiro com as corrigendas. Porque se a gente não crescer, como o próprio texto nos fala, né, seríamos um mineral que dorme no tempo, que não se desenvolve em nada, né? E aí ele compara também a árvore, né, que também está parada. Ela já começa a sonhar, ela já começa a ter vida, mas ela não consegue se deslocar. E ela sofre todos os açoites, tempestade, calor, frio, vento, seca, chuva, mas ela não consegue sair do lugar. E aí a gente começa a ter a capacidade de se locomover, né? Os animais irracionais que a gente fala, né? O irracional atende ao impulso. Ele está com fome, ele vai lá e come. Ele está com sono, ele vai lá e deita. Ele sofre uma agressão, ele corre. Né? Se ele é um caçador, ele vê um animal passando na frente dele, ele vai caçar, né? Mas é só por impulso, porque senão ele está parado também. Ele não se desenvolve, ele não tem a racionalidade. E aí vem o homem selvagem, que obedece também ao instinto, né? Ele já começa a pensar que ele tem que construir um abrigo para ele, para se proteger dos desafios, mas ainda fica na caça, na coleta, não se desenvolve internamente. E aí nós entramos na infância e começamos a brincar. E ali a gente já tem a sementinha desse amor, pela pureza que a criança tem. A juventude começa a idealizar. Eu quero realizar isso em minha vida, quero realizar aquilo. Mas o que será dessas realizações que nós objetivamos que realmente vai contribuir com o nosso crescimento espiritual? Que é o grande propósito desse momento que passamos por aqui, né? E aí vem o espírito consciente, esforça-se e luta. E o texto nos fala outras vezes também de esforço e de luta. Por quê? É esforçar e lutar para vencer os nossos caprichos, para vencer o nosso ego. Porque nem sempre aquilo que idealizamos como bom para nós é o que realmente nos fará bom, é o que realmente nos fará crescer espiritualmente. Então, essas corrigendas, elas são colocadas no nosso caminho para que a gente tenha um esforço diário e lute contra o nosso próprio ego, para entender que a nossa vida é muito mais do que aquilo que nós desejamos, daquilo que nós compreendemos, porque a nossa compreensão ela ainda é muito limitada. Quanto mais nós desenvolvermos espiritualmente,
mais a nossa compreensão vai se expandir. Mas ainda estamos engatinhando na nossa evolução espiritual. Então é necessário que a gente se esforce muito e lute para vencer as nossas ideologias e comecemos a colocar em prática os ensinamentos que o Cristo nos deixou, né? Como o próprio texto diz aqui, o homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu. Convertido a Jesus por quê? Porque Jesus já deixou o seu exemplo de vida para nós, o Evangelho do Cristo, como o nosso manual de instruções para as nossas vidas. Amar ao próximo, perdoar, trabalhar, se esforçar, né? Ter fé. E quantas vezes eu tenho raiva de uma pessoa, eu não gostei disso que fizeram comigo, as pessoas não me respeitam, a gente só faz questionar, a gente só faz reclamar da vida, clamar tantas vezes de coisas que no nosso ego nos coloca como coisas que estão nos agredindo, que estão nos provocando, nos causando tristeza. E se a gente parar e observar que aquilo são corrigendas que Deus nos oferece para que a gente possa enxergar o que realmente importa, a gente vai ter uma caminhada muito mais produtiva. A gente vai começar a entender realmente. Esse homem renovado e convertido a Jesus vai compreender realmente aquilo que ele precisa buscar. E aí, todas essas corrigendas começam a se tornar ensinamentos. E a gente para de fugir delas e começa a aceitá-las como uma promoção para alcançar um degrau cada vez maior. E assim, nos fortificando, nos fortalecendo através da nossa própria luta, através da nossa própria renovação, do nosso próprio esforço, para que a gente possa se aproximar, né, cada vez mais próximo do Pai. E aí sim, né, compreender que isso é amor da educação divina. Então que a gente entenda que essas corrigendas, que as dores que nós sentimos, através de tudo aquilo que nos provoca diariamente, são estímulos ao nosso crescimento. Olhemos essas dores com mais atenção. Muitas vezes a gente quer fugir delas, né? Mas não, vamos gastar aquele momento conosco. Eu falo sempre da meditação, é importante por isso. Está doendo? Se acalma ali um pouquinho, se abraça com a sua dor, para você compreender por que ela está te provocando aquele sentimento ruim. Para que aí você possa construir um caminho para entender que aquela dor, ela só está te empurrando um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para próximo de Deus. E que ali na frente, se você se esforçar, você vai encontrar um conforto que de repente você nunca experimentou. Né? Mas que a gente nunca pare de nos esforçar a entender que o Evangelho do Cristo é o nosso norte, é o nosso rumo, é aquilo que vai nos orientar a ter uma vida de qualidade. Mas que a gente possa colocar o Evangelho do Cristo em prática nas nossas vidas. Né? Entendendo que essas corrigendas só nos impulsionam nesse caminho, só nos empurram nesse caminho. Grande abraço a todos, muito obrigado por nos seguirem. Sempre pedimos que, se porventura sentirem sensibilizados por essa mensagem, não deixem de divulgar o nosso trabalho para que ele possa atingir o maior número de pessoas. E contamos sempre com todos vocês nos seguindo com o nosso trabalho e divulgando a nossa mensagem. Fiquem com Deus e até a próxima.